Rubro-negro, estou aqui com o corte do Equipe F sobre a partida, sobre o Flamengo rumo à Argentina para solucionar e resolver essa questão toda de classificação. Deixou muito os Estudiantes em evidência. O Flamengo é grande, é melhor em qualidade técnica e tudo mais. Crédito de imagem ESPN Brasil, link abaixo, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla. Ative o sininho e ajuda com o like porque eu agradeço. Vamos conferir o que o Zinho, Zé Elias, Oswaldo Pascoal e Plihal, o que eles têm a dizer sobre esse Flamengo e as últimas do nosso Mengão. O adversário de Racing e Vélez sairá quinta-feira de Estudiantes e Flamengo. Rodrigo Jufo acompanhou o embarque do Mengão, do incomparável, para a Argentina. Fala, Jufo! Fala, Plihal e amigos do Equipe F. O Flamengo embarcou rumo à Argentina para o duelo decisivo pelas quartas de final da Conmebol Sul-Americana lá em La Plata contra o Estudiantes. Rubro-negro venceu o primeiro jogo no Maracanã por 2-1 naquela polêmica arbitragem de Andrés Rojas, mas agora tem aí a vantagem do empate para garantir vaga às semifinais da competição. Se perder por um gol, leva a decisão para os pênaltis e aí vai ter que contar com o brilho do goleiro argentino Rossi, que é conhecido por ser pegador de pênaltis. Mas Felipe Luiz e a comissão técnica não quer nem pensar nisso, quer garantir a vaga nos 90 minutos e para isso deve ter uma grande novidade. O volante Jorginho foi relacionado, passou por aqui com a equipe e vai estar à disposição para essa partida contra o Estudiantes. Ele treinou normalmente tanto ontem na segunda-feira quanto hoje antes desse embarque e deve sim formar o meio de campo ao lado do espanhol Saúl e também com Arrascaeta. Os únicos dois desfalques para o Flamengo nessa partida são do volante Eric Pulgar, que segue em fase final de tratamento ali de uma cirurgia no quinto metatarso, e também do atacante Michael, que está com dores no tornozelo e ficou de fora dessa viagem. Tirando eles dois, todo mundo à disposição de Felipe Luiz para esse confronto importante de Libertadores. E o duelo, Plihal, exclusivo na ESPN no Disney Plus, amigo. Valeu, Jufo, muito obrigado e trazendo boas notícias, Tetra, a probabilidade considerável do Jorginho voltar ao meio-campo do Flamengo na quinta-feira. O quanto ganha o Flamengo com a volta, com o retorno do Jorginho? Ele livre de qualquer tipo de problema físico, de dores, né, de contusão, a qualidade técnica é um absurdo que o Flamengo ganha com ele. Ao lado do Saúl, né? Essa dupla deu uma encaixada ali, melhorou ainda mais, né, o potencial desse meio-campo do Flamengo. A preocupação é só a parte da marcação, né? Porque a tendência é que o Estudiante... A tendência não, vai ter que vir para o jogo, vai ter que sair para o jogo, está perdendo o jogo. Né? Então, assim, como está fisicamente para aguentar na hora da marcação, da pegada, né, da disputa, da intensidade ali. Essa é uma preocupação, mas... Se ele está bem, tem que ir para o jogo, é líder do time, né? Já existe essa liderança, é um capitão sem a faixa, porque os jogadores o escutam muito, a presença dele também impõe muito respeito para o adversário, né? Destacar essa imagem aí é o meu querido Pinheiro, hein? Cara, desde que eu me entendo de jogador no Flamengo, o Pinheiro já estava lá, o Pinheiro é o chefe da segurança, ó, tá ali, esse senhor... um dos funcionários mais antigos do Flamengo, né? Uma pessoa maravilhosa, uma figura querida por todos, né? E é bom que ele está aí conduzindo essa equipe, conduzindo esse time. Devem estar chegando na Argentina, que faça uma viagem maravilhosa e abençoada, e que o Flamengo não tenha problemas fora do campo. Dentro de campo, os problemas que vai ter contra o Estudiante, o Flamengo tem capacidade, qualidade, competência para superar. Dentro do campo, o que eu vi da equipe do Estudiante, que vai vir com muito mais gana, com muito mais vontade, vai ter muito aquela coisa da catimba, da raça, da provocação, da disputa. O Flamengo tem competência de jogadores experientes para suportar isso, não entrar no jogo deles. Para eles o melhor vai ser o embate, o confronto, a briga, a discussão, o disse-me-disse, porque na bola o Flamengo é muito melhor. A minha preocupação é o fora do campo. O treinador já está falando muito lá, que o Flamengo está reclamando. O Flamengo reclamou e a própria Conmebol reconheceu a péssima arbitragem. Se a arbitragem não atrapalhar, o Flamengo é muito favorito para classificar.
Zé Elias, você quer que eu te fale o que disse textualmente o Eduardo Domingues, treinador dos Estudiantes, em cima do que o Tetra acabou de falar? Sim, por favor, me encantaria. Vou falar em português, tá? Por favor. Porque eu não sou o Paulo Silas, eu não tenho o espanhol fluente, o espanhol perfeito. O que disse Eduardo Domingues? Todos virão. É um momento decisivo. O Estudiantes é a Copa e somos nós, como dizem, contra todos, contra qualquer um, porque não nos importamos com os outros, nos importamos com o que fazemos e podemos criar para nós mesmos e para o nosso torcedor. Nuestra hinchada, Zé Elias. Eu acho que esse é um recado interessante, né? Muito importante em relação à mensagem que ele quer passar para os seus torcedores, os seus jogadores, mas ele vai ter que se importar com o Flamengo, né? Ele sabe, e eu acho que os primeiros 60 minutos do Flamengo contra os Estudiantes demonstraram a ele que ele tem que ter uma preocupação muito grande com o Flamengo pela qualidade do time, pela força do elenco, pela forma como o Flamengo joga. Eu acho que o Estudiantes é aquele time argentino que vai incomodar. O Zinho falou uma coisa que eu acho que deve acontecer. Vão criar todas as situações possíveis para tentar tirar o Flamengo da sua concentração na hora do jogo, vão provocar jogador, vão tentar jogar da maneira mais argentina, né? Dentro da sua característica, para poder tirar o Flamengo da sua concentração e do seu estado normal. Cabe ao Felipe colocar a cabeça no lugar, e eu sempre falei e sempre acho que o futebol é o seguinte, são 11 contra 11 dentro do campo, Plihal. Eu gostava de jogar contra a torcida. Então, por exemplo, esse jogo para mim seria ideal, porque eu entraria com a faixa do Rambo. Motivava tanto quanto muito mais a favor? Não, muito mais. Muito mais. É que agora não dá, né? Agora você não pode fazer nada que o árbitro te dá amarelo, te dá um monte de coisa, Mas eu gostava de jogar contra a torcida assim, gostava de chegar no estádio sendo xingado, porque aí eu levava isso tudo para campo. Aí a minha vontade era de, na hora que o meu time marcasse o primeiro gol, mandar todo mundo ficar quieto, escutar. Aí tinha a minha provocação, mas tem jogadores que sempre... provocador, né? Tá, bastante. Nesse sentido, na minha época podia fazer isso, né? O Zinho, o Pascoal abriu aqui o programa falando das pancadas que era no passado, que o Zinho apanhou num jogo e depois teve, né? Sem querer. Eu tenho certeza que pelo jeito do Zinho, foi sem querer. Ele foi driblar, escorregou e caiu assim em cima, com entendeu? Categoria. Eu sei o que ninguém viu, sei o que houve. Assim, mas ele apanhou bem. Eu iria adorar jogar um jogo como esse, e eu acho que todos os jogadores do Flamengo também querem jogar essa partida, porque é uma partida histórica. Você faz um jogo lá, ganha bem, porque o Flamengo, se eu não me engano, quando chegou na Libertadores, no final de uma das finais da Libertadores, ganhou de times argentinos dentro da casa deles também, com uma facilidade enorme. Então, eu continuo continuo acreditando no Flamengo. Eu acho que o Flamengo é muito superior ao Estudiantes, só não pode entrar na pilha deles. Se entrar, aí o Estudiantes entra no jogo. Verdade, foi um sapeca no Vélez, em Buenos Aires, mas assim, um show do Flamengo. Um atropelamento. Agora, Pascoal, e se eu te dissesse que o percentual de pontos conquistados do Flamengo fora de casa nessa edição da Libertadores é superior ao percentual de pontos conquistados pelo Estudiantes dentro de casa? Olha ali, mais números para deixar o rubro-negro ainda mais otimista. Cada um fez 4 jogos em casa e, no caso do Flamengo, fora. O Estudiantes em casa, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Flamengo fora de casa, o Flamengo visitante, 2 vitórias e 2 empates. Quase 67% de aproveitamento, 66,7%. E em casa, o Estudiantes tem um aproveitamento inferior a 60%. Só um pouco inferior, 58,3%. Nesses 4 jogos em casa, o Estudiantes fez 4 gols e sofreu 2. 1 gol por partida, sofre poucos gols também, meio por jogo em média. E o Flamengo fora de casa fez 4 e só tomou 1. Bom, eu acho que esse é o típico jogo para quebrar qualquer tipo de estatística. Esse é o jogo que quebra números, que quebra paradigma. Mas ele passa, na minha versão a respeito de Libertadores da América, passa diretamente pelo emocional, pelo equilíbrio. Então, o Zinho está falando, o Zé falou, e passa pelo equilíbrio. Vocês, na quinta-feira, vocês terão a oportunidade de ver
o comportamento de uma torcida argentina, que ela é muito diferente do comportamento dos times da capital. Os times de Buenos Aires têm um comportamento, cada torcida tem um comportamento distinto. A do Boca é uma torcida que canta o tempo todo, empurra o time, não importa se o time está jogando mal, está jogando bem, vai com o time até o fim. A do River Plate é uma torcida que se impacta pelo resultado dentro de campo, o que está rolando dentro de campo. A torcida hoje, quem for ver esse jogo, o do Racing, vai ver uma torcida que ela é infernal. Ela não para de cantar, pode perder, pode ganhar, pode ser, tá trouxendo a própria... Ela dá show mesmo. Ela dá show, essa é uma torcida que dá um show o tempo todo. A gente vai mostrar agora a diferença em números nessa área econômica. Olha lá, ó. Números dos elencos de Estudiantes e Flamengo. Fonte é o Transfer Market. Valor em reforços para esta temporada. O Estudiantes investiu 131 milhões e 600 mil reais. O Flamengo, 306 milhões de reais. Valor de mercado dos elencos. O Estudiantes vale menos de 300 milhões de reais, 287,6. O Flamengo mais de 1 bi, bem mais de 1 bi, 1 bilhão 231 milhões de reais. Idade média dos elencos, aí há uma certa igualdade, um certo equilíbrio. O Estudiantes tem a média um pouquinho abaixo, 27,3, o Flamengo 28,4. Números aí curiosos, mostrando as diferenças e esse ponto relativamente em comum da média de idades dos dois times, dos dois elencos. Mas assim, essa diferença financeira, né? É só você ver a qualidade dos elencos, né? Eu acho que assim, até a própria imprensa argentina trata o Flamengo como favorito a título, né? Então, assim, o poder de investimento do futebol brasileiro, o futebol brasileiro vai na Argentina, pode perder para um time europeu, né, que vai lá contratar um atleta, mas o futebol brasileiro traz os melhores jogadores da Argentina que não vão para a Europa, ou que mapeando pega antes de ele ser visto pelo futebol europeu. Você vê que tem uma passagem pelo futebol brasileiro, né? Porque o poder econômico. Você vê o Flamengo mesmo, foi lá e tirou o De La Cruz do River, né? Não é um jogador argentino, ele é uruguai, mas estava há muito tempo no River Plate e era um jogador de destaque na equipe, um dos melhores jogadores da equipe, e o Flamengo pagou à vista, porque só conseguia a liberação se pagasse a multa, e pagou, se não me engano foi 80 milhões. Uma contratação altíssima. Então, o poder financeiro, né, de Argentina e Brasil, a moeda, né, o momento que os países vivem também são diferentes. Então, os clubes brasileiros também melhores estruturados e com alguns clubes aqui com SAF, né? Agora na Argentina começa isso. Então, há uma diferença sim. Só que a gente brinca muito aqui, né, sobre a coisa que o Pascoal fala do incomparável, eu falo do Palmeiras, o confiável, mas a gente sabe que na hora que o juiz apita e começa o jogo, a atmosfera do jogo, por ser só uma partida, ser só um jogo, muitas coisas podem acontecer no jogo que essa superioridade não aparece tanto. Você vê que no jogo no Maracanã, o Flamengo foi muito superior. No primeiro tempo, se tivesse feito os gols, se tivesse matado o jogo, a vantagem poderia ser maior. Mas com a interferência da arbitragem, que é uma coisa que no futebol pode acontecer, com a expulsão de um jogador a menos, as coisas mudam e aí se equiparam. Por isso que eu estou falando, o jogo de quinta-feira vai passar muito por isso. O Zé Elias foi muito feliz no que ele falou. O Flamengo tem que ter sangue frio para um momento, não é sangue frio para disputa, não. É raça, é vontade, é pegada, mas o sangue frio é de não entrar na provocação do adversário, porque a maneira deles igualarem o jogo é ir para esse confronto de empurra, de discussão, de catimba, da torcida em cima, de criar um clima de guerra.
e esquecer a bola. Então o Flamengo tem que entrar firme, duro, né? Tem que entrar concentrado agora para jogar futebol, porque com a bola o Flamengo é muito melhor. Mas é difícil ter esse tipo de sangue frio, essa coisa do momento de decisão, né? Porque o jogador do Flamengo também entra com aquela pilha da classificação, de buscar a classificação. Tem eu falo, só um gol de diferença. Se o Flamengo fizer um gol logo de cara, como fez no Maracanã... Diante do que aconteceu no Maracanã, perder por um gol de diferença para o Estudiantes foi um super prêmio, né? Não, pro Estudiantes está num baita lucro. Baita lucro. Porque ele ainda levou a perspectiva de, em casa, se classificar. 2-0, como você diz, era um abraço pro Gaiteiro. Aí um abraço pro Gaiteiro, 2-3-0. Se o Flamengo tivesse sacramentado o placar do primeiro tempo, feito aí já tinha resolvido essa parada aí, já não tinha solução nenhuma. Tá aí, galera, o Equipe F sobre a chegada, sobre a saída, sobre a partida do Flamengo pra Argentina, que já se encontra lá na Argentina, pra resolver essa questão. Porque, essa questão, aquele jogo lá, ficou tão presente que isso ditou o jogo contra o Vasco, ficou remoendo dia a dia, tanto no time, eu acredito, e nos torcedores. Vamos lá para resolver esse negócio logo. Vamos lá para resolver essa partida, essa classificação, porque é simples. O Flamengo só precisa ir lá e fazer o básico bem feito. Não precisa nada mais do que isso. Você vê pela diferença financeira. O Flamengo tem jogadores melhores. A média de idade estão ali parecido. Tem um ano a mais, um ano e um mês o Flamengo, que é de 28,4 e o Estudiante 27,3. Mas, primeiro tempo do jogo, você viu, o Flamengo toma de conta. Em 60 minutos, o Flamengo toma de conta. Dá pra fazer 2, 3, 4 e ponto. Vamos responder jogando e metendo gol. Não, sem brincar, sem dar de letra. Cavadinha necessária, aquela. Como o gol contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, que a gente ganhou na final do ano passado. Não que nem o Plata tentou lá, sem total condição, só por fazer. Mas é isso aí. Flamengo é grande. Flamengo é potência na América do Sul. Cara, olha a diferença dos times, a qualidade. O Flamengo toma de conta. O Zinho tá certo. Não entrar na pilha dele porque eles vão querer catimbar. Se eles fazem 1-0, meu Deus. O Flamengo sabe jogar assim com a torcida contra lá do adversário. Só daquele jeito, só o maestro toca daqui, toca dali. E o Jorginho, que bom. Mas é estranho, né, cara? A gente ficar dependendo do Jorginho pra jogar um jogo bonito. Parabéns, voltou, beleza. Mas, Jorginho chegou agora, como que pode isso? Não, Jorginho é pra dar aquela excelência, a cereja do bolo. É pra gente ter uma formação de um time, sim, mas que não dependa tanto do Jorginho. O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta, dê sua opinião. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.